Bom, pessoal, agora que a gente viu as doenças, a gente vai falar um pouquinho sobre diagnóstico, tá? Bom, o diagnóstico das doenças associadas à tireoide são mais ou menos tranquilos, assim, né? Então, se você tiver em mente esse ciclo de controle, né? Você entende mais ou menos o racional de se pedir a dosagem de TSH, T3 e T4 na clínica, né? Então, assim, como os hormônios da tireoide eles controlam a síntese de TRH e TSH, né? A quantidade de TSH ele vai ser um indicador importante da atividade desse eixo aqui. A quantidade de TRH não é mensurável porque ele é liberado na circulação porta e ele não circula na grande circulação do corpo, né? Então você não dosa TRH, mas o TSH você dosa porque ele é liberado na circulação, tá? E o TSH ele é um marcador mais sensível da atividade desse eixo do que os próprios hormônios da tireoide, porque você não precisa de grandes mudanças na quantidade de T3 e T4 para você ter mudanças significativas no TSH. Então, basicamente, é mais fácil você ver alterações em TSH do que você ver alterações em T3 e T4 na circulação, tá? Mas, de toda forma, esses três hormônios, ou a dosagem desses três hormônios é pedida para se ter uma ideia mais ou menos de como que a pessoa está, ou qual é o tipo de distúrbio que a pessoa tem. Então, em termos gerais, se você tem hipertiroidismo, tá? Então você tem um aumento na quantidade de hormônios da tireoide e isso vai sinalizar negativamente para a produção de TSH. Então, o quadro mais clássico de hipertiroidismo ele é caracterizado por uma diminuição na quantidade de TSH e um aumento na quantidade de T3 e T4 livre, tá? Ao contrário, né, ou por outro lado, o hipotiroidismo clássico, como é uma baixa de hormônio da tireoide, você não tem essa alça de inibição, então você tem um aumento de TSH e uma diminuição de T3 e T4. Então esse é o quadro clássico de hiper e hipotiroidismo. É claro que isso pode variar. Como eu falei para vocês, o TSH é um parâmetro mais sensível da atividade desse eixo do que os próprios hormônios. Então é possível você ter, por exemplo, um quadro de hipertiroidismo onde você já detecta diminuições nos níveis de TSH e não vê diferenças significativas na produção de hormônios, tá? A mesma coisa para o hipotiroidismo, você pode já estar vendo aumentos de TSH e não ter grandes diferenças de T3 e T4, tá? Bom, e tem casos extremamente raros também que você pode ter alterações nisso. Então, por exemplo, se você tem um câncer produtor de TSH, tá? Então você vai ter altos níveis de TSH que vai estimular a produção de hormônios da tireoide, mas como é um tumor produtor de TSH, ele vai simplesmente ignorar essa ativação, essa retroalimentação do hormônio da tireoide. Então você vai ter, por exemplo, um hipertiroidismo caracterizado por aumentos de T4 e T3 e aumento de TSH. Não porque o exame saiu errado, mas porque simplesmente é um tumor produtor de TSH. Então ele não vai... O efeito negativo de T3 sobre a produção de TSH não vai acontecer, tá? Mas são casos mais raros, né, de tumores cerebrais e tal,
tá? Mas o diagnóstico clássico é hipertiroidismo e hipotiroidismo com TSH baixo e T4 livre alto, e TSH alto, T4 livre baixo, tá? O T4 livre, ele também é usado no diagnóstico com alguma frequência porque ele não sofre interferência da quantidade de proteínas plasmáticas, né? Então, o T3 e o T4 você pode acabar não vendo diferenças ou vendo diferenças que fazem pouco sentido porque você tem alterações na quantidade de albumina, por exemplo, né? Então, como o T3 e o T4 são transportados associados a essas proteínas, se você tem alterações na proteína, você vai ter alterações nos níveis desses hormônios sem necessariamente ter um problema de tireoide associado. Então, o T4 livre é um parâmetro um pouco melhor do que o T3 e o T4. Tá? Bom, tem outras ferramentas também para o diagnóstico de alterações da tireoide, então o ultrassom de tireoide. Então, vocês veem aqui, quer dizer, isso daí não é nem um pouco bonitinho de ver, tem que ter o olho de quem quer ver, mas isso daqui seria a traqueia e aqui seria cada um dos lobos da tireoide. Tá? Então, alterações aqui podem ser vistas, né, de aumento de volume, diminuição de volume, aumento da claridade ou sugerindo uma reação inflamatória, por exemplo, né? E a absorção de iodo, né? Então você dá um contraste de iodo radioativo e faz uma radiografia. E aí você consegue ver, nesse caso aqui, a tireoide. E aqui, por exemplo, um adenoma de tireoide, ou vários adenomas de tireoide, tá? Que são lesões benignas ainda, localizadas, mas são lesões pré-neoplásicas na tireoide. Bom, e no caso das duas doenças que a gente discutiu, ainda tem mais uma ferramenta diagnóstica que é a procura pelos anticorpos que dão origem à doença. Então a gente viu que a doença de Graves, por exemplo, ela é caracterizada pela produção de um anticorpo que reconhece o receptor de TSH. Então você pode dosar os anticorpos anti-receptor de TSH. Então, se você tem uma pessoa que tem um quadro de hipertiroidismo com TSH baixo, T4 livre, T3 aumentado e positivo para o anticorpo anti-receptor de TSH, é o diagnóstico de doença de Graves. Por outro lado, essa destruição da célula da tireoide e a produção de autoanticorpos que reconhecem essa célula, elas são usadas no diagnóstico da tireoidite de Hashimoto. Então, são marcadores da tireoidite de Hashimoto os anticorpos anti-tilperoxidase e anti-tiroglobulina, né, que você pode dosar também para auxiliar no diagnóstico dessas doenças. A gente se vê no próximo vídeo.